Sim, vou lá. Vamos voltando aqui a segunda parte da gravação da aula de hoje. É 20 de dezembro de 2025, né? Eu tenho que lembrar vocês que vai ter um recesso, mas que eu vou, acho que dar mais uma aula para vocês no dia 3 é muito em cima, mas eu não acho que vocês vão aparecer dia 3, mas dia 10 eu acho que vocês ainda vão aparecer dia 10. Então vamos combinar de ter mais uma aula dia 10? O que vocês acham? Pode ser? Pode? Pode ser. Pois é, nós estamos 20 de dezembro, o semestre está acabando, tem uma tarefinha que eu pedi para vocês traduzirem um texto daquela coletânea de textos. Eu estava dando uns conselhos para vocês sobre como continuar estudando, né? Mandei também mais alguns cadernos de exercícios para vocês poderem ir trabalhando, né? Os cadernos de exercícios. O que mais assim que eu posso lembrar vocês? Eu estava no começo da aula, nem todo mundo estava, mas eu estava falando que esse método ele tem gravações, né, de outros professores falando em português, professores falando em inglês, professores falando em espanhol. Então, com o mesmo método você pode assistir videoaulas de vários professores. E o que mais assim que eu posso aconselhar vocês? Sim, eu tinha aconselhado que vocês trabalhassem a gramática, lessem, né, uma gramática, mas não obrigatoriamente você precisa ler a gramática na ordem em que a gramática está disposta. Você pode escolher, né, o tema que você quer estudar naquele dia, né, e tudo mais, e que vocês têm, né, a liberdade. Vocês têm que fazer a sua própria rotina de estudos, né? Tem que pegar, né, um pouco assim um papel e ver assim e quando é que você tem tempo para poder parar e estudar, né, num lugar silencioso, né, que você possa parar e estudar, né, a língua, né? Não precisa ser assim uma grande quantidade de tempo num dia só, porque aqui a gente meio que dá uma grande quantidade num dia só, né? Não no sábado. Às vezes é melhor 10 minutos, meia hora, por dia. Se vocês puderem reservar 10 minutos, meia hora por dia para poder ler alguma coisa de grego, ou ler alguma coisa, estudar alguma coisa de gramática do grego, é interessante. Vocês podem reler os textos do método que vocês já leram, mas também podem ler assim algum outro texto que seja fácil, um texto bilíngue fácil que vocês tenham. Se o interesse de vocês for o Novo Testamento, né, tem vários textos, sites que você pode ler, né, o Novo Testamento bilíngue, né? Se tem uma passagem do Novo Testamento que você queira, você pode colocar interlinear e, por exemplo, o nome, o capítulo, né, do livro, né, e às vezes o versículo, e você vê, né, o interlinear. Você pode também fazer, né, a leitura, né, lá no site Perseus, né, de um bilíngue, né, assim, de algum texto assim de filósofos ou da literatura que interessa a vocês, né? Você sabendo, né, o nome do livro em inglês, você encontra, né? Bota assim o nome do livro em inglês e bota assim Perseus, que vai aparecer, né? A página, né? Lá no Perseus. Todo mundo já conseguiu aprender a mexer lá no Perseus ou não? Mais ou menos, está em processo. Eu tentei voltar naquele texto que a gente estava lendo, os dias e os trabalhos, né? Os trabalhos e os dias. Os trabalhos e os dias. E aí, eu vi assim, tem umas coisas que são
meio intuitivas, mas aí tem algumas barreiras da língua que a gente precisa superar por questões de não explico. E aí, mas dá certo, sim, tem umas coisas que são intuitivas, mas é mais prática, né? Parar e mexer no site e tudo. Isso. E aí você também pode, assim, dependendo do seu dinheiro, você pode ir adquirindo, né, algum outro livro, né, tipo você pode adquirir o Aprendendo Grego, né, o esse aqui, né, um outro método que a gente usou muito, né, aqui na UFC durante um tempo. Ele também tem textos adaptados, mas não é tão o Koiné não é o forte dele, né? Ele trabalha mais o clássico. Aí, em comparação para o Koiné do Novo Testamento, tem vários livros que você pode querer se interessar, né? Tipo essa introdução ao grego bíblico aqui do Johannes Bergman, saiu agora há pouco, então você encontra, né, nas livrarias assim por um preço razoável. O E aí, se você quiser outros métodos, tem também esse aqui, Houses, Greek Boy at Home, que você encontra também, tipo, aqui essa edição que eu comprei agora, não tá Greek Boy at Home, tá só Rouse's Greek Boy, a Reader, porque ela foi tipo reeditada por uma autora chamada Anne Mahoney. E aí basicamente não é uma sequência de textos, tudo em grego, que acompanha um vocabulário que tenta definir as palavras em grego ou quando não pode definir em inglês, mas que também vai ser um gradiente, né, de leitura, né? Você vai lendo e vai aumentando o vocabulário. Tem também o Alexandros to Hellenikon Paidion, que é uma outra versão desse livro aqui, só que com mais ilustrações. Esse não tem ilustrações. O Alexandros to Hellenikon Paidion tem ilustrações. Esse eu não tenho ainda. Dos mesmos autores do Alexandros to Hellenikon Paidion, também tem esse aqui, Logos Hellenike Glossa Autoiconografemene, ou Logos Língua Graica per se Illustrata. Eu não sei se eu cheguei a ler um trecho desse livro com vocês. Cheguei? Em outros semestres Não, 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 em outros não me semestres lembro. eu dei uma lida. A vantagem dele assim, é que ele é muito ilustrado e ele não tem nada em português ou em inglês. Ele vai ter uma tabelinha que cita, né, os sons das letras em espanhol, porque ele foi um livro escrito na Espanha. Mas ele não é assim a ideia dele é você fazer uma leitura gradativa, né? Ele parece muito com o Língua Latina per se Illustrata, né? Ele tenta seguir o modelo, né, do Língua Latina per se Illustrata. Eu não lembro se eu passei para vocês, acho que eu não passei, mas é um outro material que vocês podem dar uma lida também. É interessante. São textos adaptados, né? Eu devo mandar também aqui no grupo, porque eu acho que eu não mandei. Então vamos ver se eu mando agora tudo. Assim.
esse tipo de texto ele é como se fosse uma leitura imersiva, né? Onde você vai aprendendo a língua, né? Dentro da língua, né? Pela língua. É uma leitura imersiva, natural, também se fala, método natural, também se fala. Você que é filósofa, quais são os dois tipos de raciocínio principais? Porque me deu um branco agora. Se não me falha a memória, a gente tem o lógico e outro eu não lembro. Mas o lógico não se divide, né? Normalmente eles dividem os três. Quais são aqueles três? Tá falando em que sentido? Diz assim, tipo, premissa, aí Ah, sim. A gente tem o ponto de partida, né? Na verdade, ponto de partida, a premissa principal e a conclusão. Isso. Tem essa divisão. E como é que a gente chama? Assim, quando você tem assim uma premissa, você tem um. Me explica aí o que é indutivo e dedutivo. Eita. Eu não tô te pedindo muito, não. Só tô vendo se você consegue Não, explicar para mim. eu fico nervosa, aí eu não sei. Fico nervosa e dá um apagão. Sim, o que. Então vou tentar explicar. Porque eu não lembro agora se isso aqui seria dedutivo ou indutivo. Talvez seja indutivo. Indutivo. Olha lá. A, a ideia é assim: você você tá imerso, você tem várias. Você vai ver a palavra várias vezes em contextos diferentes. E aí você por ver aquela palavra em contextos diferentes, você vai descobrindo o que é que ela significa. Eu acho que isso seria o indutivo, porque do indutivo é algo que você vai observando ali uma particularidade de algo, e aí você vai presumir que o todo faz parte dessas algo geral, algum sentido mais geral, irá conter essas coisas mais particulares. E Uhum. o dedutivo, você já parte de uma teoria maior, né? É tipo, eu acho que eu falei da outra vez aquele exemplo, né? Todos os humanos são mortais. Uhum. Sócrates é humano, logo ele é mortal. Né? Então a gente indutivo parte de algo específico e o dedutivo a gente vai pegar de um modo geral e aí depois tentar trabalhar um particular a partir desse geral. Não sei se ficou Sim. explícito aí o que eu queria Não, eu falar. acho que você deixou claro, é isso mesmo. Então, esses métodos, eles são mais assim indutivos do que dedutivos. O, Deixa eu botar aqui mais um outro aqui. Aprendendo grego, aprendendo. Uma coisa que eu soube aprendendo grego é que essa versão em português, ela é nova, né? Mas o antes já havia o Reading Greek. E o Reading Greek, ele é bom você ter os dois, né? Porque aí você pode, se tiver alguma coisa que estiver mal traduzido, você consegue
dar uma olhada no grego, no inglês. Tá entendendo? Vocês estão compreendendo? Aí aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui o aprendendo grego. Já coloquei o outro, os dois. Aqui deixa eu ver aqui mais. Deixa eu botar o Reading Greek também. Sim, deixa eu botar aqui no. Eu já botei a gravação para rolar, já? Já, né? Eu me apresentei assim, como se estivesse começando a gravação? Me apresentei, né? Sim, sim. Sim, aí Sim, recapitulou. Apresentei, recapitulou as coisas, sim. Isso. Então, deixa eu botar aqui compartilhar esta guia. É porque eu tenho que lembrar que de mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Tá entendendo? Para poder aparecer na gravação também. Eu estou salvando umas coisas numa postagem que eu vou fazer, tá entendendo? Para que vocês possam ler depois. Aí, aí deixa eu ver aqui. Aí o Reading Greek, o problema dele é que ele é dividido em dois livros. Um que é uma gramática com exercícios e o outro que é o com os textos para leitura, né? Leitura e vocabulário, né? Aí o Aprendendo Grego, como ele foi publicado em português, primeiro ele foi publicado assim. O livro físico era a gramática e exercícios assim, ó, tá vendo? Vocês vendo? Ele é mais fininho, tá vendo? Dá para ver a finura? Ele tem assim, tipo, quantos centímetros de. Como é que a gente chama assim a grossura do livro? A gente chama de quê? Espessura. Espessura. Ele tem assim, tipo, uns 4 centímetros de espessura, né? Mas ele vinha com um CD-ROM. O CD-ROM, que aqui não tá mais aqui dentro do livro, que o CD-ROM ele vinha com PDFs do texto, dos textos para leitura, dos textos adaptados para leitura, né? Então era como se fosse dois livros em um. Mas a segunda edição para frente, eles botaram tudo num livro só. Aí o livro ficou mais grosso, assim, com uma arma, né? E aí o livro ficou uns 5 centímetros de espessura. Vocês estão entendendo? Aí eu comprei, mas eu acho que depois eu tive que vender quando eu estava enlouquecido e precisando de dinheiro. Aí eu comprei de novo e aí eu me admirei uma coisa ruim, porque nessa impressão que eu comprei não tem cores, tá entendendo? E eu gosto muito de cores. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é que precise ter fotos, assim, alta definição, não tinha. Mas o problema é porque tinha, assim, tinha algumas palavras destacadas em azul na primeira impressão, que nessa impressão aqui que eu comprei, não tem as palavras destacadas em azul. Isso me decepcionou muito, viu? Editora Odisseus.
Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele agora está todo preto e branco, com destaques em cinza. Isso aqui foi tipo a. Deixa eu ver, a segunda edição. Qual foi a impressa? Isso aqui tá. Não sei assim qual é o. Qual foi a impressão, porque aqui diz que a primeira impressão foi em 2018, mas essa aqui com certeza não foi a primeira impressão da segunda edição. Então, se vocês encontrarem essa edição aqui, só que com destaques coloridos, comprem, porque eu acho, eu sinto que me destaca mais para a minha vista quando tem assim os destaques azul. Vocês estão vendo o destaque azul? Sim, eu ia comentar isso, né? Porque, tipo assim, eu sou míope, então eu tô lendo aqui uma coisa e o destaque, a letra é preta e o destaque é cinza, para o meu grau de visão, não vai dar tanto destaque. Então fica, e principalmente se você estiver num ambiente com pouca luminosidade, tudo, né? Sei Isso. lá, tá lendo no quarto, enfim, é de fato uma questão assim muito ruim na edição de ter esses destaques não tão destacados assim, né? Isso. Você está entendendo qual é o problema. Aí o. Pronto. Aí então, deixa eu ver esse aqui. Não, aí é esse aqui. No. Uma coisa. Aí no. E uma outra vantagem do Reading Greek em inglês é porque tem um livro que é para você estudar sozinho, que vai ter assim os gabaritos dos exercícios e tudo mais. Então, eu vou mandar aqui para vocês também. O que é esse. Deixa eu ver aqui. É esse aqui que tem o alfabeto num vaso. Na verdade, é o nome de alguma pessoa. Temístocles. Temístocles Neo, Neo, Neocleos, Temístocles Neocleos, que é talvez seja um voto de ostracismo, mas eu não tenho certeza. Vocês já ouviram falar de ostracismo, de votação de ostracismo? Não, acho que não. A ideia era assim, alguém vai ser expulso da cidade, né, e tudo mais. Vai ser uma espécie como é que chama? Aí aqui deu algum erro aqui nesse aqui. O É no sentido de, por exemplo, você comete algum crime ali em Atenas e aí você foi punido com a expulsão da cidade. E aí Não, não é assim você. não. Você não precisa ter cometido um crime não. Você precisa ser muito impopular só. Tá entendendo? Entendi. Não precisa ser um crime. O crime é ser muito impopular por algum motivo. E aí é tipo um impeachment, onde você deixa de ser Caramba, cidadão. Entendeu? entendi. Entendi. Tem uma votação na Assembleia, e aí as pessoas escrevem os nomes de quem eles acham que tem que ser botado para fora da cidade. E aí isso sobreviveu
assim, milhares de anos, tá entendendo? Esses votos, assim, com a pessoa escrevia num pedaço de vaso, né? Então a gente tem essas relíquias ainda. Pronto, esse aqui já deu certo. Então eu tô. Não, esse não deu certo de novo. Por quê? Meu Deus do céu. Tá dando. Esse aqui tá dando algum erro. Depois eu vou ver assim se eu ajeito. Mas assim, aí fora esse também tem o. Então já botei esses, né? Ah, sim, tem que procurar o Alexandros. O Alexandros. Alexandros. Veja aqui o Alexandros. Não estou vendo aqui o Alexandros. Será que Alexandros está em grego? Deixa eu ver. Vou botar o Greek Boy. Greek Boy. Vou botar assim, Greek Boy. Greek Boy, Greek Boy, Greek Boy. Não tá aparecendo aqui o Greek Boy. Greek Boy, Greek Boy. Estranho. Greek Boy at Home. Tá assim, Greek Boy at Home. Não aparece aqui. Qualquer coisa eu acrescento. Não apareceu aqui. Tem o que tava mais. Vou botar aqui Aí eu vou mandar logo esses aqui. E aí depois eu acrescento se eu achar aqui o arquivo. Eu estou indicando esses livros aqui. Espera aqui. Copiar. Vamos ver se. Pronto, deu certo. É porque ele é como se eu não tivesse dado permissão para vocês lerem o coisa, né? Esse arquivo aqui do que tem os gabaritos, né? Ele não é assim um manual do professor, não. Ele é um manual para os alunos mesmo. O nome é An Independent Study Guide to Reading Greek. Vocês estão entendendo? Ele é para o aluno que vai estudar sozinho, sem professor. Mas está em inglês. A desvantagem é em inglês. Não foi publicado em português. Então a ideia é que ele vai te dar as traduções dos textos que vão estar em grego em inglês, né? E mais alguma dica para você estudar, porque
o Aprendendo Grego, ele tem uma navegação um tanto complicada, porque a ideia é assim, você está no ele tem você está nessa seção aqui do livro, aí tem uma seção correspondente de gramática, ele vai ensinando a gramática aos pouquinhos. Tá entendendo? Você lê o texto, e aí você tem que ir como se fosse no outro livro para poder ver o ponto gramatical. Vocês estão entendendo? É diferente do Atenásia, porque no Atenásia é assim: tem o texto adaptado, aí depois tem o ponto gramatical, os exercícios, e aí depois tem o outro texto adaptado, o outro gramática e exercícios. Vocês estão entendendo? Sim, professor. No Aprendendo Grego ou no Reading Greek é assim: tem o texto para ler, o vocabulário, texto para ler, vocabulário, texto para ler, vocabulário, texto para ler, vocabulário. Depois que você já terminou um tanto de textos que você leu, ele diz assim: olha, você tem que ir lá no outro livro, como se fosse dois livros, né? Na seção tal, estudar a gramática disso aqui, disso aqui, disso aqui, e responder os exercícios. Tá entendendo como é? Então é como se fosse uma navegação. E lá no final do livro da gramática tem um negócio que ele chama de gramática de referência, que é como se fosse um resumo gramatical de algumas coisas que não foram explicadas durante a gramática divididinha do livro. E aí só que não tem assim, tipo, não tem um índice muito bem feito da gramática divididinha, tá entendendo? E aí tem assim termos, né? Mas no final, mas você não consegue, tipo, eu quero estudar isso. Tipo, eu quero estudar aoristo. Para você estudar o aoristo, você tem que ir na página tal que está lá mais na frente, na página tal que está mais lá na frente. Então é um pouco complicado de. A gramática é boa se você for estudar assim em português, né? Assim, mas não é tão direta. Você tem que estudar ela dividida em várias partes. E depois, no final, tem uma parte resumida que resume tudo, para poder você tentar entender melhor. E às vezes dá até uma informação a mais. Compreende como é que é isso aqui? É um pouco. É um Você pouco tem que caçar ali, né? As conexões, né? isso. É como se fosse uma navegação, né? Vai e volta, vai e volta. É. Então não é tão assim direto, não é tão direto. O Aí você tem esse outro aqui, que eu tenho há pouco tempo também, cadê o outro? Pronto, esse outro aqui, tá vendo aqui, ó? Speaking Greek as a Living Language. Esse aqui é mais pro Koiné. A moça, a Antonelli, estava se perguntando assim: mas eu não tô nem sabendo falar grego. Tá entendendo? Então, o, é, esse livro aqui, a ideia é que você vai aprender a falar koiné. Você vai usar o koiné como se fosse uma língua de conversação. Tá entendendo? Então, assim, o objetivo não é só você ler textos. O objetivo é você ler assim, você ler não, você aprender a falar koiné, grego koiné,
como para poder fazer conversações, para poder fazer discursos. Entende? Assim, é como se fosse um, é como se fosse assim um manual de inglês bem básico ou de uma outra língua. Vocês aprenderam quais línguas? Me digam aí. Nós temos aqui umas 7 pessoas. Vocês aprenderam quais línguas? Porque tem gente que odeia inglês. Então, o meu problema é porque eu passei trocentos anos estudando inglês, então inglês é a minha segunda língua, né? O português e espanhol, Antonelli. Então, tipo assim, quando você foi estudar espanhol, Antonelli, o que você aprendeu no começo? Não, mas, tipo assim, na conversação, você já aprendeu conversação? O que você aprendeu na conversação? Me explica. Aqui começa ensinando o alfabeto. Eu espero que todos vocês já tenham o alfabeto. Então, já saibam o alfabeto e tudo mais. Dá para pular para o capítulo 3. Aí tem assim: Ego, Alfa e Mi. Então, é Ego, Gilbson e Mi. Tis e Su. Aí a Cíntia vai responder: Ego, Cíntia e Mi. Tis e Su. Vocês estão entendendo? Isso. Então, ele aqui começa com o alfabeto, aí depois como se apresentar, aí tem os pronomes, aí tem o verbo me, que é como se fosse o verbo to be, né, lá do inglês. Aí fala do sujeito e do predicado. E aí tem os gêneros, o artigo. Vai ter um pouquinho de gramática, mas é tudo em grego e alguma coisinha em inglês. Aí tem os nomes de alguns países em grego, né? Não tem os países da América. O... Mas, assim, se você quiser falar do Brasil, vai ter que usar o nome grego moderno para o Brasil, que é Brasilia, ou com a pronúncia antiga seria Brasilia. Vocês estão entendendo? Aí eu posso colocar aqui também uma. Deixa eu ver aqui. Não é aqui não que eu quero. Ah, eu fiz como uma atividade, sem querer. Tenho que mudar. Não é atividade. Eu fiz como se fosse uma atividade. Não é uma atividade. É um material. Aí aqui aqui eu vou botar assim. Métodos para conversação em grego. Basicamente é grego koiné. Eles não usam muito o grego clássico, não. Usam mais o grego koiné. Aí aqui. Deixa eu ver. Existe para grego clássico, mas esses aqui que eu vou colocar são mais para grego koiné. Aí aqui, deixa eu botar aqui. Tem esse aqui, o polis. Deixa eu botar aqui. Polis. O autor esse autor que é o Christopher Rico. Tem essa versão aqui tem uma versão mais antiga que tem uns trechos em alemão. Mas a versão mais nova é essa aqui que tem uns trechos em inglês. O objetivo é só para. O livro é todo. Se você. A ideia das partes na outra língua é só para você
não ficar todo perdido, né? Se ficar só assim no grego, né? Achar que é difícil, né? Deixa eu ver aqui mais, se tem um outro aqui. É para ter o Ren diotria. Cadê? Não, ela era Ren. Não sei se eu botei assim com Y. Ren diotria. Tá aqui. Aí aqui tem o Ren diotria, que é também dos mesmos autores, mas depois eu vou mostrar aqui para vocês alguma coisa. Aí também tem o diálogos. Sim, certo. Aí o diálogos é esse aqui. Ele também, ó, práticas de grego antigo. Aí esse aqui eu não sei se a ideia é ser clássico também. Botar assim, alguma coisa deve ser de clássico também no diálogos. O diálogos, ele é dos autores, do autor do Língua Graica per se Illustrata. Aí é que eu botei aqui como se fosse uma atividade, mas não era, viu? Sem querer. Então, deixa eu ver aqui. É desse mesmo aqui, do Logos. Santiago Carbonell escreveu também esse diálogos aqui. Eu não sei se esse diálogos está pesquisável. Mas como ele tem assim um 2, talvez ele seja o. Porque foi assim. Eu comprei o livro. Né? Aí eu mandei escanear. Aí passou, né, vários dias escaneando, né, essa coisa. E aí mas aí fica difícil, às vezes, você pesquisar uma palavra no PDF, né? Se não tiver pesquisável. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui a parte vai ter umas partes em espanhol, mas ele é para ser quase todo em grego. Aí a ideia é para poder você aprender olha, essas coisas assim, acu, roró, né? Escuto, ouço, né? Tem uns exercícios que precisam de uns áudios. Eu preciso colocar os áudios também. Mas aquele vai ter aqui umas conversaçõezinhas, ó, tipo, Kaire, que é tipo, oi, poseques, como você está, né? Kalos, bem, kakos, mal. Karin soy homologo, eu agradeço, né? Aí, deo mais soy, é tipo, alguma coisa como me desculpe, né? Ou, por favor. Acho que é por favor. Aí aqui, anoigo to biblion, eu abro o livro. Siga, silencia. Ti instituto, o que é isso? Acu, eu escuto, né? Aí como é que é? Aí eu tô vendo aqui, isso vai evoluindo, né? Assim, aos poucos. Aí você pode baixar os áudios num site, mas deixa eu ver aqui se dá para copiar aqui o grego. Não, o grego tá assim meio como se fosse não tá assim como se fosse grego não, mas mesmo assim dá para dar uma olhada. Aí talvez falte aqui os áudios. Eu devesse colocar os áudios logo.
Porque sem os áudios fica difícil. O método do Christopher Rico tem um site onde tem os áudios. Deixa eu botar aqui os áudios aqui do Diálogos. Não abriu aqui. Deixa eu ver aqui no. Deu uma travada. Vocês me escutam? Como é que está? Desculpe aí, viu, gente? Eu fechei ali a janela para ver se parava, porque eu estava tentando abrir um outro arquivo e tive problemas. Sim, depois eu coloco, né, os áudios para vocês ouvirem, para vocês ouvirem não, para vocês baixarem e poderem ouvir. Sim, esse livro aqui ele vem com, você pode baixar uns áudios dele de um determinado site e lá o do Polis tem um site onde você pode ouvir online, né, os áudios do livro. Deixa eu... E assim, eles fazem uns cursos online também e, também presenciais lá em Jerusalém. Então, se você quiser arriscar sua vida viajando, fazer lá para Jerusalém, para Israel, caindo bomba de lá para cá e fazer um curso de conversacional de grego koiné, você pode. Existe a possibilidade. E também eles dão curso também de latim e de aramaico. Acho que até tem um de. Tem também de. Como é o nome? Uma língua egípcia antiga, mas não tão antiga. Como é o nome? É o copta. Tem copta também. Tá aqui, olha. Tem o egípcio antigo, grego antigo, hebraico, bíblico, siríaco, clássico, copta, elamita, geés, que eu nem sei qual é essa língua. Tem também Hurrian, que se escreve com escrita cuneiforme, latim, hebraico moderno, que estão em Jerusalém, é fácil, árabe moderno padrão, árabe falado, ugarítico, que também é escrita cuneiforme. E aí aqui tem nesse site tem aqui os preços em dólar e em euro, né, do livro, né, para você comprar. Tá $39. Multiplica por 6, quanto é que tá dando o valor do livro? Arredonda para 40. 40 vezes 6. 4 vezes 6 é quanto? Vocês não estão mais aí, não?
Todo mundo saiu? Deixou só eu na videoconferência? É R$ 240, mais 240? ou menos. Isso, pois é. É, É tipo isso. Assim, aí aqui embaixo tem os áudios para você escutar online. Tá entendendo? Aí, aí aqui são os sons das letras, né? Os fonemas, né? Aí tem umas leituras lá de algumas palavras, de algumas frases. Aí os ditongos, né? Mais frases, os espíritos. Então, o primeiro capítulo é só para ensinar a ler, né? O segundo aí os numerais, uma canção. Aí você vai passando aqui, né? Então tem capítulo um, capítulo 2, capítulo 3. Olha aí, se vocês quiserem, vocês podem começar do capítulo 3, ó. Tis e su, né? Quem é você? Poteneste rimes, de onde vocês são, né? Tis estin Ioannes, ou Ioannes. Quem é o João? Aí, 4, em te stratiai, né, no exército, em toi ploioi, no barco, em te escolei, na escola, ou no tempo livre, né? Dexon moi tastqueiras, me mostre as mãos. Trabalha muito com imperativos, né, no começo. Filipe si ublepes remas. Felipe, não, você não nos vê, você não nos vê, né? Aí entoi gimnasio, né? Toproton, né? Assim, o rena no ginásio, né? Né? Roide, né? O rodé, treque, Felipe, treque, né? Uma canção aí, corre, Felipe, corre. Entoi gymnasioi, beta, to pro, to deuteron, né? O dio, né? No ginásio 2, né? Parte 2. Todromos entei colimbetra. A corrida na piscina, né? O bulomai, o dinamai. Não quero, não posso. Então, ele vai dar assim, uns conteúdos que vocês não viram porque algum porque ele pressupõe que vocês vão querer falar. Então, tipo, você vai querer dizer o que você quer, o que você pode, o que você não, o que eu não quero, o que você não quer, o que você não pode, ou o que você quer, o que você pode, que são coisas normais que você aprende numa língua, logo no começo, você está entendendo? Você está dizendo assim, eu quero café, né? Eu quero pão, né? Então, bulomai, vocês aprenderam alguma palavra, tipo, para pão ou para comida? Vocês aprenderam citon, bulomai citon, né? Ou água, bulomai hidor. Vocês estão entendendo como é? Deu para entender? Então tem esse site aqui, que tem os áudios para aquele livro. Eu não consegui colocar na hora lá, mas é interessante. Quando terminar a aula aqui, eu acho que eu vou colocar lá na mesma postagem. Aí aqui vamos só concluir aqui a leitura aqui desse texto aqui para hoje, né? Aí aqui o Pantes Chirontes eu não coloquei ainda. Sim. Se quiserem guardar o link aí, eu mandei logo aí no chat. Mas o problema é que para poder colocar lá no Classroom demora mais tempo, porque tem que abrir outra janela e às vezes demora para carregar. Aí, então vou terminar aqui a leitura desse texto. Pantes Chirontes ten Pompei repontai pros totu theu temenos epeide
apicnuntai, homen hiereus, kai hoi neania tentu theu econa, esto hieron ferusin, hoi de hiperetai ta hiereia proston bomon agusi, epeita de ho kerix toi demoi keryton, euphemeite o politai, fesin, sigai roupas homilos, kai hessicos menei. Então, ele deu aqui queriton, proclamando, anunciando, eufemeite, guardai silêncio sagrado, hessicos, quieto, silenciosamente. Esse eufemeite deu pra gente eufemismo. Então, falar bem é não falar, é não dizer. Dizer bem é não é um eufemeite, é um composto de eu, que significa bem, e femi, que é um verbo que significa dizer, falar. E aí o dizer bem é o não falar, é o ficar em silêncio aqui, tá entendendo? Aí pra gente o eufemismo é uma figura de linguagem onde você diminui você fala, em vez de dizer o que aconteceu, você diz uma outra coisa mais branda. Tipo, em vez de dizer que uma pessoa morreu, a gente diz que ela se foi. Já ouviram? Todo mundo já aprendeu sobre o que é um eufemismo? Tranquilo, né? Então aqui, continuando aqui. Então, esse parágrafo disse assim, todos, né, pantes, então, kairontes, se alegrando, né, um outro particípio, né, ativo, tei pompei, a procissão, né, repontai, eles seguem a procissão, prosto teu temenos, para o santuário do deus, no caso do Dioniso, né, epeide aficnuntai, e quando eles chegam, romen hiereus, o sacerdote, Kai Roi Neania e os jovens, tento theu eikona, a imagem, né, do deus, esto hieron ferusim, carregam, né, a imagem para dentro do santuário, do templo, né? Hieron, aqui não é bem o santuário, é o templo, né? Hieron, temenos é como se fosse santuário, né? Uma divisória, e Hieron é como se fosse um templo, né? Uma construção, né? Aí Roi de Hiperetai e os servos, né? Hiereia, né? Os sacrifícios, as vítimas, né? Proston bomon agosi, conduzem, né, as vítimas, né, os servos conduzem as vítimas para o altar, né, onde elas vão ser queimadas, ton bomon. Epeitade, em seguida, né, Rokerix, o arauto, né, toi demoi, para o povo, Keryton, anunciando, né, proclamando para o povo, né, ele diz alguma coisa assim como silêncio, ó cidadãos, ou guardai silêncio sagrado, ó cidadãos. E o Cifecim diz, né? Sigai roupas homilos, né? E então, né, toda a multidão silencia, fica quieta, fica em silêncio. Cai hersikos menei, e permanece, né, em silêncio. Permanece quieta, permanece silêncio. Aí aqui, tudo bem ali? Teve alguma palavra que vocês tiveram dúvidas? Não, né? Me digam. Posso prosseguir? Pronto, continuando aqui. Próximo parágrafo. Rodehiereus e o sacerdote, tasqueiras prostonuranon iron,
levantando, Iron, né, tasqueiras as mãos, proston Uranon para o céu. Ó Anax, ó Senhor Dionísio, Dioniso. Esse Anax é como se fosse um senhor, assim, quase como se fosse um tipo de rei. Porque vocês vão ver mais de que existem outras palavras para senhor, né? Tipo despotes ou Kyrios. Anax é quase como se fosse um rei, né? Você poderia dizer assim, alguma coisa tipo soberano Dioniso, né? Alguma coisa assim, né? O senhor de homens, né? Não é um senhor de escravo, também não é um senhor de uma casa. Tá dando para entender? Aí aqui, continuando aqui, Fecim, ele diz, né? Aí, acuemo, eucumeno, me escuta orando. Eucumeno é um particípio médio, né? Aqui esse verbo aqui eu acho que ele é depoente, então ele aqui é orando, né? Está na voz média, mas o sentido a gente diria ativo, né? Orando, rezando, né? Acuemo, me escuta, né? Eucumeno, né? Tá concordando com mu. Quem é que está orando? Eu, né? Só que o acua, ele pede genitivo. Quando faz o acua, o verbo escutar, quando ele faz referência a uma pessoa, ele pede genitivo. Quando faz referência a uma coisa, ele pede o acusativo. Aí ele continua, bromie, que é assim, brômio, ou trovejante, né? Tenteticia deco. O sacrifício recebe, kai hilios isti, toi demoi, e seja propício, seja benevolente, seja uma outra palavra que a gente viu que era lá no vocabulário para helios. Acho que vocês estão entendendo, né? Vai ser favorável, favorável, foi a palavra que apareceu lá. Seja favorável ao povo. Sigar helios on tate ampelo soides, pois tu sendo favorável, salvas as vinhas, né? As árvores de uvas, né? Ampelos, as vinhas, né? Aí, on aqui, esse on é um particípio ativo, é do verbo emi, né? Sendo, estando, né? Às vezes você vai traduzir como que é, né? Quando é, né? Então aqui dá para você dizer uma coisa como, pois quando tu és favorável, tu proteges, tu salvas, né, as vinhas, né? Kai auxanes tus brotias, e aumentas, né, multiplica, né? Multiplica é como se fosse, né? Multiplica, né? Se você aumenta, você soma, você de alguma maneira você multiplica, né? Aumenta as uvas. Hoste pareken remin tooino, né? De maneira que, ou tanto que nos dá, para nos dar, né? O vinho, né? Esse finalzinho aqui daria para vocês terem que escolher, né? Se para nos dar o vinho, né? Ou que nos dá o vinho, né? Porque o pareken está no infinitivo, né? Dar, oferecer, né? Produzir, né? Para nos oferecer o vinho. Remin é o nós, né? Só que está no dativo. Tonoinon está no acusativo, é o vinho, né? Tonoinon.
Teve alguma palavra aqui que vocês não entenderam? Teve esses 2 pontos aqui, é um erro de digitação. Ele deveria ser só um ponto médio. Aqui tem um aqui que dá para eu copiar. Pronto. Tudo bem? Eu não olhei aí, vocês disseram que está tudo bem? Posso continuar? Tá tudo bem, né? Posso continuar. Aí aqui, Roi de parontes e os presentes, pantes, todos, boossim, gritam. Eleleu, you, bromie, hileosontus te brotias auxane, kai pare que remintonoino. E isso aqui é meio que baseado nos registros que a gente tem nas tragédias, né? Isso é uma tradição que lá do Oriente Médio que chegou para a gente, né? Você tem os avivamentos, né? Se você já viu quando vocês já viram já assim a última assim piada da internet foi o Pastor Mirim. Vocês lembram do Pastor Mirim? E quem que ouviu falar do Pastor Mirim? O Igor ouviu falar. David, não ouviu falar do Pastor Mirim? A volta e meia tem vários aí, eu não sei, fico meio Não, desligado. este foi o mais polêmico porque ele é o conselho tutelar que nunca faz nada proibiu os pais dele de fazer o menino ficar viajando e sem parar para estudar. Ele não estava estudando. Então ele foi ele deixou de ser de ser essa atração. Você entende, né, que era uma espécie de uma atração? Era meio que um circo, né, o pobre do menino. E aí o menino falava assim, ele pegava o inglês e misturava, falava umas palavras incompreensíveis, assim dizia, the master do não sei o que, the master the kingdom. Vocês viram os vídeos ou não? Infelizmente, eu vi. Pois é, infelizmente o Deixa eu ver se eu para quem eu vou torturar quem não viu ainda mostrando. Deixa eu ver se eu. Mas eu vou tentar ver um vídeo curto. Ou então só uma foto. Deixa eu ver se eu acho só uma foto aqui para não ser um vídeo. A gente não torturar vocês. Of the King, the Power. Cadê, meu Deus? Uma imagem assim que tem assim tudo junto, não? Não encontrei uma que dissesse Of the King, the Power. Pronto, essa aqui acho que deve servir. Deixa eu ver aqui. Mas aqui tem que ir para cá.
Ah, deixa eu ver aqui. Olha aqui. Não, espera só. Pronto, já foi já. Mas apesar de que essa aqui ele já tinha já uma brincadeirinha. Eu queria o puro. Assim, dele dizendo assim, of the king, the master, the best. Vocês estão entendendo? Aí aqui na procissão, né, as pessoas elas falavam, né, esse tipo de coisa. Ele leu, you, brome. E não dá muito para traduzir. Ele leu, you. São mais como se fossem onomatopeias. Está dando para entender? Então, quando vocês ouvirem falar que nas igrejas neopentecostais as pessoas falam coisas sem sentido, né, tudo mais, saibam que isso não é uma coisa nova. Isso acontece há muito tempo, entende? Mas no caso aqui do menino, o estranho foi que ele estava falando palavras quase em inglês, né? E aí isso que foi estranho. Normalmente a glossolalia se parece mais com isso aqui, com ele leu, you. Eu sei porque eu já vi e tudo mais. O, eu já passei por esse fenômeno também. Poucas vezes, mas eu passei. E aí, não sei como é que é com vocês. Se alguém já passou pelo fenômeno. Vocês aí, vocês que sobraram na videoconferência, já passaram pelo fenômeno da glossolalia? Não, Gladson, nunca? David, já passou pelo fenômeno da glossolalia alguma vez? Já passou pelo fenômeno da glossolalia alguma vez? O professor está falando do caso de fazer como pastor, dizer palavras que não são, pelo menos, compreensíveis, não sei se inteligíveis, mas compreensíveis? Sim. Não, professor. Nunca aconteceu. Até porque é estranho. Não, porque é estranho que esses movimentos da igreja, um deles é o Shalom, eles dizem coisas que ninguém consegue traduzir. Então, é bem estranho, né? Uhum. Não, pois é. Eu perguntei porque tem gente que acha que é uma coisa combinada, ou sei lá. Nem sempre. Às vezes a pessoa simplesmente ela tá num momento, né, de muito emoção, né, e tudo mais, aquela coisa, né, a oração, muito tempo de oração, muito tempo de, de cantoria, de hinos, louvores, entende como é? O não um êxtase, né, um transe, né, A Antonelli disse assim: pior que tem vezes que eu vou falar e as palavras saem todas sem lógica, palavras sem frase. Pois é, tipo isso. O, isso é o mais, como é que se diz? O fenômeno mais autêntico, né?
Porque esse do pastor Mirim, pelo amor de Deus, que vergonha alheia que dá. Tá entendendo? Não é, a gente vê que não é autêntico. É um teatro. Pois é, exatamente. Geralmente quando estou cansado ou ansiosa. Isso. Então aqui vocês estão vendo aqui o registro aqui. Isso aqui a gente foi preservado em, em, em tragédias gregas, né? Por isso a gente tem, né, esse registro aqui que ele coloca aqui, né? Eu tenho acho que as bacantes, mas não, procurem depois as bacantes, vocês vão ver, né, esse tipo de registro, né? Mas eu agora, deixa eu ver, cadê as bacantes? Deveria estar por aqui fácil, mas não tô achando as bacantes. Eu preciso de um óculos novo, meu óculos não está ajudando. Deixa eu ver se é esse aqui. É de Eurípides, as bacantes. Essa edição aqui parece que não é bilíngue. Que chato. Deveria ser bilíngue. A Edra faz umas edições bilíngues bem bonitas, mas essa aqui não é bilíngue. É só em português mesmo. Mas normalmente eles preservam, né, esses trechos de. Tem aqui yo. Pois é, se eu encontrar uma edição bilíngue, vocês podem procurar naquele site do Perseus, né? Bacantes, mas eu não lembro agora como é que é o nome Bacantes em inglês. Não sei se. Não sei se é parecido. Eu sei que é de Eurípides. Eurípides, vocês acham pelo nome do autor, Eurípides. Essa aqui, eu preciso de uma edição melhor, porque essa aqui caiu água em cima. E não é nem água de verdade. Foram ratos. Ratos invadiram ali a sala, né? E aí eles fizeram um ninho. Triste. Alguns livros se perderam. Esse aqui ainda eu taquei álcool e ver se mantive, mas ele tá meio manchado. Mas ele também não é tão bom porque ele não é bilíngue. Ele tem um comentário, mas ele não é bilíngue. Ele só tá em português. Então ele conta, né, o mito principal de Dioniso. As bacantes. Tudo bem? Aí, aqui, continuando aqui. Então, eu parei aqui na fala, né? Aí ele disse, né? Ó, Eleleu, eu, Yu, Brômio, trovejantes, sendo favorável, aumenta, né? Ou multiplica, né? As vinhas e nos dá o vinho. Aí, depois, o sacerdote, ele... Aí, epeitade ho hiereus sfatei ta hiereia. O sacerdote, ele imola, vou dizer assim uma palavra, imola as vítimas, os sacrifícios.
A palavra mais bonita que eu tenho para isso é imola, mas nem todo mundo entende o que é imola. Eu uso a palavra porque é a palavra que se usa normalmente na Bíblia. Mas assim, você poderia dizer, assim, eu não sei como é que diria, degola, mata, né, as vítimas, né? Mas o problema é que não é o verbo mais geral para matar. Mas eu acredito que seja assim como uma lâmina, né? Tá dando para entender? E pelas os sacrifícios vocês entendam bois, ovelhas, tá dando para entender? Que são mortas. E aí, roide riperetai, retoimoi, ontes, e os servos estando prontos, né? Preparados, prontos. Retoimoi é prontos, preparados. Ontes é estando, né? Lambano-se altar cai catateimenosim, na verdade, catateimenosim. Eles pegam pegam nas e dividem e repartem, né, as vítimas, né? Então eles cortam, né, as vítimas, eles pegam e recortam, né, as vítimas. Kai tamen toi theoi parekusin en toi bomoi kaontes ta de tois parusi diairusin. Então, uma parte eles oferecem ao Deus queimando no altar. Então tem essa divisão. Uma parte eles oferecem queimando no altar para o Deus. E outra parte, tade, tem essa expressão, tamen, tade. É uma parte e outra parte. Pode ser dito também assim, uns e outros. Se você diz assim, roimen, roide. Tá dando para entender? Deu, né, Gladson? É só para você, estou chamando a atenção para o tamen e o tade nas duas frases aqui. Ela serve uma significa uma parte e a outra significa outra parte. No caso aqui tá no tá porque tá concordando com tá hiereia. Então fica implícito hiereia. E aí a gente diz assim, uma parte. Então, uma parte eles dividem de Airuce com os presentes. Tois paruce, né? Com os presentes. Paruce aqui também é um particípio. Só que está no dativo plural, né? Tois paruce, né? Os presentes, tois paruce. Está substantivado, né? O participo aqui, né? Aí de airusim eles dividem, né? Com os presentes. Epeide retoimar este panta, quando tudo está pronto, né? Né? Epeide retoimar este panta, né? Quando pronto está tudo, ou todas as coisas, rohiereus, oinon spendei, kai toiteoi, euketai. Então ele faz uma libação, né, de vinho para o Deus. O sacerdote faz uma libação de vinho para o Deus, né, toi theoi, não, melhor, faz uma libação de vinho e ora para o Deus, né? O sacerdote faz uma libação de vinho e ora para o Deus.
Deixa eu tirar aqui esse negrito em todas as palavras que está destacado demais. Aí aqui ele diz que não se traduz, né? Ele leu, né? Ele leu, Aí sfatei, degola, sacrifica, ou imola, né? Eu disse imola, né? Imola. Vou botar aqui outra opção, imola. Catatemno-se, cortam, né? Em pedaços. Cortam em pedaços. Tamentade, umas partes e outras partes. Diairusim, dividem. Spendei, derrama, né? Uma libação de vinho, né? Tacrea, as carnes. Toidaiti, o festim, o banquete, né? Toidaiti. Aí aqui, continuando no finalzinho. Então, oinon spende, né? Ele faz uma libação de vinho. Kai toi theoi euketai. E ora para o Deus, ou e para o Deus ora, ou reza, entalta de, nesse instante, né? Naquele mesmo instante, pantes toinon pinusim, todos bebem vinho, né? Tanto bebem vinho, cai, tacrea, estio-se, quanto comem carne, toi daiti terpomenoi, se alegrando, tendo prazer, né? Se divertindo com o festim, né? No festim. Então, eles, neste momento, né, todos vinho, né, oinon, pino, se bebem, cai tacrea, e a carne, estio, se comem a carne, terpômeno, esse aqui é um particípio médio, né, se divertindo, toi daiti, com o festim, com o banquete, né. Então, a questão aqui as pessoas que acompanharam a procissão, elas vão comer uma parte da carne. Vocês estão entendendo? Uma parte da carne, ou uma parte das vítimas, vai ser queimada, né? Não vai ser, não é um holocausto. Vocês entendem o que é um holocausto? Um holocausto é uma oferta onde você vai oferecer a vítima inteira. Você vai queimar ela toda. Não vai nenhuma parte vai ficar para o sacerdote ou quem está oferecendo. Compreendem? É isso que é um holocausto. Vem de rolos, que é todo, né, inteiro, e de cal, né, que é de queimar. Aí aqui continua aqui. Então todo mundo entendeu, né? Aquele parágrafo, nenhuma dúvida, né? Aí posso continuar, né? Aí deixa eu ver aqui se... Pronto. Aí aqui tem o teatro de Dioniso, né? Aí temos aqui, deixa eu ver aqui esse trecho aqui. Messenix Nunestin. É meia-noite agora.
ton de paronton, poloi metiontes comadzusi. Dentre os presentes, muitos embriagando-se, festejam. Roun mirine, então a mirine, fobumene hyperton paidon, temendo pelos filhos, pelas crianças, agede oaner, fecim, vamos, ó marido, ó homem, diz, ropapos malacamnei, o avô está muito cansado, kairos estin epanienai prostas pilas kai cateuden. É hora de retornar para as portas, para os portões, né, da cidade e dormir. Rodepapos, mais o avô. Te legues, o que você diz? O que tu estás dizendo? Diz. O camino ego, eu não estou cansado. Bulomai comadzen, quero, desejo, né, festejar. Bom, tudo bem, Igor. Quero festejar. Rodei de Caiópolis, mais o de Ceópolis. Geronei, ó Papa, Fecim, diz, tu és velho, ó papai. O porosequei soi comadzei. Não te cabe festejar, né? Ou não combina contigo festejar, né? Elte, venha. Ruto legei, assim diz, carregeitai e conduz autois prostas pilas, a eles até para as portas, para os portões, né? EPD, aficnuntai, e quando chegam, ton remionon, a mula, heuriscusin, encontram a mula, caipantes, ramai, cateudusin, e todos no chão dormem, todos dormem no chão. Então, a gente vai encerrar aqui a aula agora, é meio-dia. Aqui na gramática ele vai dar alguns substantivos da terceira declinação que tem essa tal, assim, semelhante aos particípios, e ele vai também falar sobre os substantivos polis e ast. Então vai ter aqui a declinação de polis e depois vai ter a declinação de ast. Polis é a cidade-estado e ast é a cidade, assim, no sentido de contrário ao campo, né? Aí ele vai dar mais algumas questões aqui da terceira declinação, palavras que terminam, né, em Y ou em ditongo, I com Y, né? Basileus, ele vai dar aqui, também da terceira declinação, ele vai dar aqui a declinação. E Roteceus, que vocês viram, se declina igual a Basileus. E aí bus, ele vai dar, falar bus também, a questão do digama. Digama era uma letra que tinha no alfabeto grego arcaico e que vai desaparecer. Ela tinha um som de W, assim, ou de V no latim, né? Antigo, né? Então, era assim como se fosse o som, né? De gama. Ele era chamado de gama porque era como se fosse um gama em cima do outro gama. Lembrando um pouco para a gente a letra F. Provavelmente ela deu origem à letra F, essa letra. Então, vai ser substituído, né, o de gama pela letra Y. Então, now, bus, né, tinham, né, um de gama, né? E isso, você vai perceber essas relações com palavras cognatas no latim, como navis, bois, que vai dar nave, e boi ou bovino, por exemplo. Parece que eu perdi a minha conexão com a internet.
Sim, eu perdi a minha conexão com a internet uns minutos, mas vocês estão me ouvindo agora? Eita, tá caindo de novo. Não, mas... Sim, aí eu estava falando sobre a letra de gama, né? As palavras como bus, naus e bus tinham, né, no alfabeto antigo, né, um de gama, mas elas foram trocadas, né, pelo Y. E aí você você percebe, né, o que elas são cognatas, né, com navis, bois no latim, que para a gente vai dar nave e navio, vai dar boi, dar bovino, né? Aí aqui ele dá assim o renaus, né, que é a nave, né, a nau, né, o navio, né? E aí aqui está a declinação de bus, né? O boi, a vaca, né? Dependendo do artigo, né? Pode ser o boi ou a vaca. Aqui está como se fosse o boi, né? Porque está com os artigos masculinos. Então aqui para vocês poderem estudar, né? Mais alguns paradigmas. Aí tem uns exercícios aqui que eu não digitei, mas tem aqui você pode conferir aqui, né? A ideia aqui é você fazer a concordância com os artigos, né? Tipo Raimacrai, Raimacrai, Nes, Raimacrai, Nes. Porque você pode pensar que elas são palavras da segunda ou da primeira declinação, mas na verdade são palavras da terceira. Então vai ter, né, essas terminações aqui da terceira. O objetivo é esse. Você conseguir fazer, né, os adjetivos que não vão ter terminações da terceira com os substantivos que vão ter terminações da terceira. Tudo bem? Colocar tudo no mesmo caso, no mesmo número. Aí aqui vai falar um pouco do genitivo, os usos do genitivo. Interessante dar uma olhada. Vai ter com as traduções de frases. Aí aqui a questão do uso dos artigos, que eu falei um pouco. Aí aqui vai ter os adjetivos substantivados, outras palavras substantivadas, outras frases para traduzir, texto complementar falando do Odisseu e da Circe. É interessante vocês lerem e responderem as perguntas. Aí aqui tem um trechinho de Simônides. E aqui depois tem um trecho do Novo Testamento, do Sermão da Montanha. Deixa eu ver se eu leio aqui para terminar a aula. Caikatos telete, e assim vocês querem, Rina poiusim, rimim, melhor. E da mesma forma, né? Kathos, telete, o que vocês querem, Rina poiusim, rimim, para que as pessoas façam com vocês, roiantropoi, né? As pessoas, os homens, poieite autois homoios. Então, ó, assim, da forma, né? Assim como vocês querem que façam com vocês os homens, façam da mesma maneira com eles. Cai e agapate tus agapontas rimas, pois se vocês amam os que amam vocês, poia rimin cares estim. Qual é a graça que há para vocês? Qual é a gratidão que há para vocês? Caigar roi hamartoloi tus agapontas autus agapossim. Pois os pecadores, né, também, né, amam aqueles que os amam.
aqueles que amam que os amam, né? Pois os pecadores também amam aqueles que os amam. A questão lá da regra de ouro, né? Aí continua no capítulo 10. Pronto. Aí lá no dia. Qual é o dia mesmo, gente? É o dia 10, né? Dia 10. Dia 10? Dia Não, 10. Dia 10. Dia 3 é é dele. muito perto das festas ainda. Dia 10, a gente volta e a gente tenta ver alguns exercícios e alguma coisa aqui do capítulo 9 e dar uma olhada no capítulo 10. Tudo bem? E aí a gente termina o semestre. Eu desejo boas festas para vocês, um bom Natal, um bom fim de ano. Ô, professor, Oi. igualmente. E a questão das provas, como que vai funcionar? Vai ser aqueles exercícios ou ainda vai ter prova? Não, eu não vou passar mais nenhuma prova. É aquele exercício mesmo, é para vocês traduzirem um texto daquelas coletâneas. Ok. E aí o prazo é até a próxima aula? Sim, até a próxima aula, é o suficiente. Mas mesmo que Tá você ok. não Tá ok. consiga, não é. Se você tiver tirado uma nota boa na primeira prova, não se preocupe que eu vou colocar o seu nome na lista dos aprovados. Tudo bem? Ali é só para você fazer um exercício, né? Lembre, é só mais um exercício. Não Tá, é uma coisa assim tá, sobrenatural. Tudo bem? tá certo. Tá certo. Obrigado, professor. Tudo de bom.